Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes, que é a constância e a consistência. Segundo o dicionário, essas duas palavras elas estão relacionadas a uma ideia de fidelidade, de lealdade, de estabilidade de sentimento. É um estado ou um caráter de coerência, de credibilidade. Está ligado muito a como a pessoa é por inteiro e não apenas em momentos. É muito importante entender que ser coerente e ser consistente não é ser uma pessoa perfeita, não é viver uma vida assim 100% perfeita, estável. Não, é entender que na vida tem altos e baixos e que, apesar dos momentos baixos, nós temos que lutar e viver para os momentos altos. Na Bíblia, nós temos um grande exemplo disso, que é na pessoa do Davi. Davi era um menino ainda quando foi chamado por Deus, quando foi escolhido. O profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir e escolher o próximo rei de Israel. E aí ele foi na casa de um homem chamado Jessé, que tinha muitos filhos. E o mais novo deles era o Davi. Era o último que Samuel esperava porque era o mais novo, o próprio pai não dava muito valor, mas Deus falou claramente com Samuel naquele dia que Deus está mais preocupado com o coração e não com a aparência. Logo que foi ungido, Davi teve que enfrentar um dos grandes desafios da vida dele, que foi lutar contra Golias. Ele chegou no acampamento de Israel e todo o povo estava com medo, mas ele não teve medo. Ele falou: não, eu confio no meu Deus, eu sei que ele vai nos dar a vitória. E aí ele venceu contra todas as circunstâncias, contra toda a sorte que poderia ter. Ele derrotou o gigante. E foi um dos primeiros grandes momentos da carreira dele, porque ele entendeu que a vitória vem de cima, vem de Deus. Mais adiante, a Bíblia traz uma palavra de profecia para Davi, falando que o Senhor ia estabelecer um reino duradouro para ele. Porque ele travava os combates do Senhor, lá em 1 Samuel 25, versículo 28 a 31. E fala essa palavra e diz que em toda a vida dele não seria achada culpa, porque ele vive a vida do Senhor. Mas não era porque Davi era ungido do Senhor que ele não ia ter problemas, né? Ele teve várias dificuldades, inclusive com o rei naquela época, que era o rei Saul, que também foi ungido do Senhor, mas que já estava afastado. E Davi, mesmo sabendo que ele já não estava mais seguindo o rei não estava mais seguindo os caminhos do Senhor, ele não desistiu. Ele teve em 2 vezes a chance de mesmo matar o rei, porque o rei já o perseguiu por muito tempo e queria matar também Davi. Davi teve 2 chances de matar ele, que ele poupou a vida, claramente. E futuramente Deus recompensou e fez várias promessas para ele e para a família dele. Então lá em 2 Samuel 7 ele traz essa palavra de profecia pelo profeta Natan, falando sobre a vida e sobre o futuro de Davi. E é muito lindo porque ele fala que Deus vai abençoar não apenas a vida dele, mas também, depois que ele morresse, também a família dele, os filhos. Ele estabeleceria o reino do filho dele e nunca ia retirar o amor que ele tinha por essa família. E assim foi, Deus abençoou em tudo que ele fez e a sua família também. Mas é bem verdade que a vida de Davi não era perfeita. Ele também era homem, ele também era falho. Então ele também pecou. E a Bíblia narra um desses eventos que foi muito trágico e marcou para sempre a vida dele e trouxe muito sofrimento também. Ele conta do pecado de Davi, e a Bíblia fala lá em 2 Samuel 11 que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi, ele desobedeceu e fez aquilo que Deus reprova. Mas a Bíblia também conta que Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Claro que as nossas ações, os nossos pecados têm consequências, mas Deus é sempre justo e fiel para nos perdoar. Uma coisa que Davi sempre teve foi gratidão. Ele sempre agradecia a Deus e escreveu vários e vários cânticos louvando a Deus pelo que ele era e por tudo que ele tinha feito. Ele nunca deixou de ser grato pela forma que Deus tirou ele lá da cidadezinha dele e colocou ele sob o trono como um dos reis mais importantes da história de Israel. E mesmo que ele não tenha vivido uma vida perfeita, ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Então, essa questão
de constância não está relacionado à perfeição. Ela está relacionada a uma busca constante, a uma busca diária de Deus e de estar se aproximando dele e do que ele é e do que ele tem para você e para mim. Então, lembre-se disso, não é questão de ser perfeito, é de estar sempre buscando mais, de estar sempre buscando essa perfeição.